Boa tarde, queridos alunos, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha, a aulinha de matemática. Hoje é dia 4, então pega o caderninho de matemática, já faz o cabeçalho e presta atenção na aulinha de hoje, que hoje é assunto novo, tá? Hoje nós vamos chegar na quarta operação das operações matemáticas, que é a divisão. Então nós já estudamos adição, subtração e hoje nós vamos aprender sobre divisão, tá? Então, prestando muito bem atenção, vejam as explicações aqui. Vocês não estão com o livro, mas no livro de vocês também tem essas informações aqui, tá certo? Então, não é obrigatório copiar essas explicações, até porque se você tiver alguma dúvida, você pode ver o vídeo quantas vezes você quiser, certo? Então, vamos lá. Então, ideias de divisão. Hoje a gente vai introduzir o assunto, ou seja, a gente vai começar, tá? Então, vamos começar com calma, vamos ver coisas básicas, tá certo? E depois a gente vai se aprofundando e melhorando, ok? Então, vamos lá. Repartindo em partes iguais. O que seria a divisão? Como o próprio nome já diz, a gente vai dividir, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma quantidade do que quer que seja, e a gente quer dividir, aqui a gente vai ver primeiro divisões em partes iguais, tá bom? E o que seria isso? Aqui eu tenho um exemplo. Então, aqui eu tenho uma operação de 16 dividido por 4. Tá, só pra colocar vocês na aqui. Esse sinal é o sinal de divisão. Vejam que tem um tracinho, um pontinho e um pontinho. Esses pontinhos seriam os números, né? E o tracinho é onde tá dividindo, certo? Então, 16 dividido por 4. Aqui a gente tem a operação. Quando vocês forem fazer a operação, se vocês não souberem já de cabeça, vocês fazem a operação. Então, aqui é a operação. Então, aqui nós vamos conhecer primeiro as informações, tá? Então, aqui tem o 16, né, que é esse. Esse sinal aqui se chama chave, tá? Então, a chave é onde vai estar o divisor, que é o 4, certo? Então, o 16 é o dividendo, o 4 é o divisor e esse sinal é a chave, tá? E esse número aqui, ele vai ser o quociente, vocês já vão entender, tá? Então, a divisão, ela é uma operação ao contrário, o inverso da multiplicação. Vamos compreender, tá? Então, aqui eu vou apagar só o resultado, só para vocês entenderem. Ó. Como é que eu divido 16 por 4? Então, eu vou lá na tabela de multiplicação e vou ver qual o número que multiplicado por esse 4 aqui, pelo divisor, vai dar 16, certo? Então, na tabela do 4... 4 vezes 1 é 4, como todo mundo já sabe. 4 vezes 2 é quanto? 8. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 4, 16. Então, o número que multiplicado pelo divisor, pelo 4, dá 16, é o próprio 4. Então, o resultado daqui é 4, aqui, ó, 4 vezes 4 é 16. E aqui eu faço uma conta de subtração, certo? Um número subtraído por ele mesmo é 0. Então, 16 menos 16, 0. Isso significa que a conta deu certo. Quando dá 0, quando a subtração aqui dá 0, significa que foi tudo certo. Então, o resultado aqui, ó, o quociente, que é 4. Então, 16 dividido por 4 é igual a 4, certo? Aí vamos para a próxima aqui. 24 dividido por 6. Aqui a gente também tem a operação. Quando a gente utiliza esse sinal, significa que a gente armou a divisão, a operação, certo? Então, 24 dividido por 6, tá certo? Então, a gente pode fazer também essa tabelinha aqui, vocês podem ver no livro, ou fazer a tabelinha, que aí vocês aprendem mais. Mas aqui, nada mais é que um número que multiplicado por 6 dá 24, certo? Então, vamos fazer assim, pra gente não armar a operação, vamos fazer assim. 6 vezes 1 é 6, porque todo número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. Então, eu já vou pro 2. Então, 2 vezes 6, quanto que é 2 vezes 6? Vocês sabem? 6 duas vezes. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Deu 24? Não. E 3 vezes 6? Se 2 vezes 6 é 12,
Então, aí eu aumento mais 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. 18 é 24? Não. E 4 vezes 6? Se 3 vezes 6 é 18, a gente soma mais 6. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 4 vezes 6 é igual a 24. O que a gente faz aqui? Subtrai. 24 menos 24 é 0, porque todo número subtraído por ele mesmo é 0. Então, significa que a conta deu certo. Então, 24 dividido por 6 é igual a 4. O resultado é 4 também. Entenderam? Então, se por acaso vocês forem fazer qualquer operação, vocês não necessariamente precisam fazer já a tabela de multiplicação. Vocês podem ir fazendo essa multiplicação assim, certo? Mas se já souberem por qual número é multiplicado, então ótimo, melhor ainda, tá? Então, na divisão, vocês também vão utilizar a multiplicação, porque a divisão é o inverso da multiplicação, certo? Então, aqui está tudo junto, tudo entrelaçado, ok? Então, aqui eu tenho algumas informações. A divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais, ou verifica quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, aqui a gente pode ver que essa quantidade, o 6, cabe no 24 4 vezes. Querem ver um exemplo prático? Vamos lá. Então, eu tenho 24 corações, tá? Eu vou fazer com 16 porque é menos, tá? Então, aqui eu tenho o 4, cabe 4 vezes no 16. Como que isso vai funcionar? Então, eu vou fazer com bolinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui eu tenho 16 bolinhas, certo? Se eu quiser dividir essas bolinhas em partes iguais, como que eu vou dividir? Então, eu vou dividir as bolinhas em partes iguais de 4 em 4. 4, 4, 4 e 4, certo? Aqui vocês podem ver que, para ela ser dividida em partes iguais, eu tive que dividir em 4, de 4 em 4. Então, é o mesmo resultado dessa operação que a gente fez aqui. Deu para entender melhor? Então, aqui, ó, quando usamos a chave é esse tracinho aqui, ó, chave. Dizemos que armamos a divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Nunca esqueçam disso, tá certo? Então, vejam como que é formado, como que é feita a operação, porque vocês vão precisar disso e vão praticar bastante, certo? Aqui eu tenho outro exemplo de como que a multiplicação é o inverso da divisão e vice-versa. Veja aqui essa multiplicação. 5 vezes 4 é igual a 20. Ou seja, o inverso também é a mesma coisa. 4 vezes 5 é igual a 20. Entenderam? Então, 20 dividido por 4 é igual a quanto? 20 dividido por 4. Ó. Vamos lá. 20... Certo? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 20? O 5. Então, 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 é 0. E, da mesma forma, o inverso, 20 dividido por 5, qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, nada. Entenderam? Então, a utilização da multiplicação aqui é muito importante. Vocês sabem que um número multiplicado pelo outro, se trocar de lugar, não muda o resultado, é o mesmo resultado. E aqui vocês viram que o 20, quando dividido por 4, é igual a 5, e o 20, quando dividido por 5, é igual a 4. Só inverte. Entendem? Então, é muito importante que vocês conheçam a multiplicação, que vocês conheçam as tabuadas, porque isso vai facilitar na hora de dividir, certo? Então, agora, vamos para a nossa atividade. Então, vamos lá. A nossa atividadezinha vai ser o seguinte. Questão número 1. Atividade de matemática. Questão 1. Arme e resolva as operações, tá? Então, aqui eu vou mostrar essa primeira e vocês fazem as outras, ok? Lembrando, de cada uma dessas questões, vocês pulam 3 linhas, que é para dar para vocês fazerem a operação, certo? Então, ó, 21 dividido por 7, tá? Então, vamos lá.
21, primeiro eu vou armar, tá pedindo pra armar. Então, 21 dividido, aí colocar a chave por 7, certo? Então, 21 dividido por 7. O que eu vou fazer? Vou procurar um número que multiplicado por 7 vai dar 21, tá? Então, se eu multiplicar 2 vezes 7, quanto que é 2 vezes 7? 7 duas vezes. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. 14 é igual a 21? Não. E 3 vezes 7? Se 2 vezes 7 é 14, então 3 vezes 7 é quanto? Vou somar mais 7. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 3 vezes 7 é igual a 21. Então, se é igual a 21, então deu certo a divisão. 21 menos 21 é nada. Ok? Entenderam? Então, vocês vão armar a operação e resolver a operação, como eu ensinei aqui, certo? Aí vocês fazem as demais. E a questão 2 vai dizer, faça de acordo com o exemplo. Então, eu vou dar o exemplo aqui a vocês e vocês continuam, ok? Então, ó, o exemplo que eu tenho aqui é 5 vezes. No espaço que eu tenho aqui, eu vou colocar o número que multiplicado por 5 vai dar igual a 15. Então, 5 vezes 5 vezes 2 é quanto? 10. E 5 vezes 3? Então, eu somo 10 mais 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 5 vezes 3, aí eu coloco o resultado. 3 é igual a 15. Então, 15 dividido por 3 é igual a quanto? Lembra? Quando a gente inverte, 5 vezes 3 é igual a 15. Então, o 15 dividido por 3 é igual a quanto? Igual a 5, certo? Do mesmo jeito, vocês vão fazer nas demais questões, ok? Se tiverem alguma dúvida, meus amores, já sabem, podem entrar em contato comigo que eu vou tirar qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Então, a aulinha de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Estamos iniciando na divisão e amanhã a gente volta com a aulinha de história. Um beijo e tchau!